Quinta-feira, 23 de maio, 7ª semana do tempo comum, eu posso com alegria dizer: Deus está comigo. E aqui estamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos continuar nossa meditação nessa quinta-feira. Continuamos com o texto de São Tiago, no capítulo 5. E São Tiago vai usar palavras muito duras sobre aqueles e aquelas que vivem do luxo e no luxo. Aqui eu quero deixar bem pontuado: São Tiago não está fazendo uma apologia à não vivência, à pobreza, uma apologia à pobreza, não. O que ele está chamando a atenção é daquelas pessoas que depositam a sua confiança nos bens da terra. Podemos ter bens, mas esses bens não podem ser meu Senhor. Esses bens não podem ser frutos do desprezo e do mal com relação às outras pessoas. Esses bens não podem ser fruto da exploração do trabalho das pessoas. São Tiago então diz: vossa riqueza está apodrecendo e vossas roupas estão carcomidas pelas traças. O salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que vós deixastes de pagar, está gritando, e o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Gente, isso aqui é palavra de Deus. Isso implica numa justiça social. Isso não é comunismo, não. Isso é consciência cristã na veia, como dizem os jovens. Sim, se nós somos cristãos, eu não tenho dúvida que sejamos, nós temos que lutar para que todos tenhamos o mínimo para bem viver a nossa dignidade. Como eu disse, eu posso ter bens, ninguém terá a mesma quantidade, cada um tem as suas possibilidades, mas eu devo me incomodar com uma realidade de miséria, com uma realidade onde tem pessoas que não têm saneamento básico, educação, não tem moradia, não tem trabalho, gente. Isso deve tocar a nós. E aí nós vamos perceber que sim, o mundo da política é lugar do cristão, não da politicagem, não daquelas realidades escusas, não. Mas a política, enquanto cuidado do bem comum, deve ter a nossa atenção. E lá devemos ser sal da terra e luz do mundo. Muito interessante que a doutrina da justificação na igreja trabalha a nossa fé em Cristo Jesus, mas essa fé em Cristo Jesus que nos salva, Cristo nos salvou na cruz, deve gerar em nós obras. Por isso que a igreja vai sempre entender que sim, a fé em Cristo é essencial, mas nós precisamos manifestar essa fé com frutos bons, com boas obras. Daí que nós não podemos viver apegado às coisas da terra, porque a nossa vida é uma neblina, é passageira. Devemos desfrutar, devemos ter os recursos, repito, não é pecado, mas devemos lutar para que todos tenhamos o mínimo para que possam viver com dignidade. O Salmo vai dizer então: felizes os humildes
de espírito, porque deles é o reino dos céus, o Salmo 48, retomando novamente Mateus 5 e nos convidando: não te inquietes quando o homem fica rico e aumenta a opulência de sua casa, pois ao morrer não levará nada consigo, nem seu prestígio poderá acompanhá-lo, diz o Salmo 48. Ou seja, o que de fato vai ficar é o bem que fizermos uns aos outros. É São João da Cruz que diz que no entardecer da vida seremos julgados pelo amor. O Evangelho continua, Marcos, no capítulo 9, e é aquele clássico Evangelho que diz assim: quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. Mas Santo Inácio diz uma coisa interessante. Devemos, dentre tantas que ele disse, devemos desejar alcançar o céu como se o céu não existisse. Eu não posso dar a Fabrício um copo com água pensando na recompensa que eu receberei de Deus. Isso não é caridade, isso não é vida de convertido, isso é interesse. Então, desejar alcançar o céu como se o céu não existisse significa buscar um amor desinteressado. E vai dizer sobre o pecado, E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Muitas vezes já falei isso e digo sempre para mim: meu grande medo de por mim alguém se escandalizar e se afastar de Deus. Tenho muito medo. Obviamente, sozinho eu não conseguirei me ser imune a isso. Eu tenho que contar sempre com a graça de Deus e confiar nele sempre. Mas as pessoas contam conosco para se aproximarem de Deus. E aí diz: se tua mão te levar a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Por favor, não vamos aqui agora arrancar olho, arrancar mão, não. Isso aqui é uma literatura que nos ajuda a entender que muito mais vale o céu do que essas realidades passageiras, inclusive alguma parte de nós. Mas nós não precisamos chegar a uma prática ipsilíteris do que nós estamos ouvindo no texto. E termina dizendo que nós somos sal, nós somos luz. Se esse sal perder o gosto, como é que nós vamos restituir? Cabe a mim e a você, confiando na graça de Deus, sermos aquilo que Deus deseja para cada um de nós. Por isso, bênção sobre esta água, para que ela nos lembre que Deus nos deu a graça no dia do batismo e que essa bênção nos ajude a livrar das forças do mal, porque Deus está comigo. Shalom.